Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Cada um vai assistir essa aula no horário que bem entender. Lembrando que o nosso próximo encontro vai ser uma discussão sobre essa aula 1, que é a automação do sistema elétrico de potência. Tá? Essa aula visa dar uma visão geral dessa automação, o que deve ser automatizado para que possa melhorar o sistema elétrico de potência. Na próxima semana, eu vou agendar uma aula virtual, onde eu vou mandar um link para vocês, né? Aí todos entram nesse link, aí nós vamos discutir o assunto da aula 1. Boa aula para vocês, assistam a nossa aula. Pessoal, então vamos para a nossa aula número 1, onde eu vou comentar e nós vamos discutir um pouco sobre a supervisão e controle em sistemas elétricos de potência. Nós vamos falar agora da automação de sistemas elétricos de potência. Por que a gente automatiza os sistemas elétricos de potência? Obviamente, todos vocês sabem, para garantir a segurança, a rapidez, a qualidade nos desligamentos, religamentos, né, e monitoramento também do sistema elétrico de potência. Primeiramente, vamos entender como que é o sistema elétrico de potência. O sistema elétrico de potência ele vai ser dividido em 3 zonas, pessoal. A zona de geração, que é o nível hierárquico 1, que eu chamo NH3. Então, o sistema elétrico de potência ele tem a geração, ele tem o nível hierárquico 2, que a gente chama nível hierárquico 2, NH2, a transmissão, e depois nós temos o nível hierárquico 3, o nível hierárquico 1, aqui é 1, tá? Que é o NH1, que é a distribuição. Então, o sistema elétrico, a gente sabe que ele é planejado na geração, na transmissão e na distribuição. Então, nós vamos analisar a automatização da geração, da transmissão e da distribuição. A sua importância todos vocês devem ter em mente. A operação do sistema é importante a gente ter automatização, tanto na geração quanto na transmissão e na distribuição. Como é que é o sistema elétrico de potência? Fazendo uma revisão, uma breve revisão. Nós temos aqui as usinas geradoras. Essas usinas podem ser as usinas hidrelétricas, as termoelétricas, podem ser também as usinas eólicas, solar. Então, eu tenho o ponto aqui que está distante do centro de consumo, que é a geração. Uma vez a energia na usina sendo gerada, ela vai ser transmitida. Aí nós temos as linhas de transmissão. Essas linhas de transmissão, elas possuem os equipamentos, os disjuntores, as chaves de proteção, os cabos, as torres, os isoladores, né? Que são parte de elementos, são elementos que nós vamos e devemos fazer a automatização, a supervisão e o controle. Depois tem a distribuição. Semestre passado nós fizemos a disciplina de distribuição. A distribuição também nós temos que automatizar. Criar sistemas que permitem o monitoramento das redes de distribuição. E aqui no final eu tenho os consumidores. Aí nós temos consumidores comerciais, consumidores residenciais e as indústrias. Então esses 3 níveis hierárquicos, geração, transmissão e distribuição, compõem o sistema elétrico de potência. Vamos ver agora a representação esquemática de sistemas elétricos de potência. Os símbolos que vão representar, é importante a gente conhecer esse símbolo. Nós temos, entre os símbolos aqui, muitos deles vocês já conhecem. Nós temos aqui, começando aqui, o ground, que é o terra, delta, conexão em delta, conexão em estrela, linha de transmissão, chave de conexão, capacitor. Aqui é um transformador de potencial,
Aqui um load static, né? Aqui nós temos, do outro lado, nós temos um transformador de duas entradas, aqui um transformador com 3 entradas. Do outro lado aqui nós temos o circuit breaker, nós temos o transformador de corrente, chave fusível e aqui o fusível. Continuando, nós temos aqui o transformador de potência, chave seccionadora, disjuntor, religador, olha, gerador solidariamente aterrado, gerador Y não aterrado, então aqui tem um gerador aterrado, não aterrado. Temos um transformador aqui, a simbologia de um transformador de corrente, transformador de tensão e aqui o autotransformador. Esses elementos, como o religador, a gente tem nas redes de distribuição, né, os disjuntores, tanto na distribuição quanto na transmissão, a chave seccionadora também. Aí a representação esquemática, seguindo ainda, nós temos o fusível, a chave seccionadora com fusível, que é essa aqui, o fusível, o capacitor, o indutor. Aí nós temos um gerador em delta, nós temos um gerador aterrado por uma impedância, está aqui. Nós temos aqui um relé de proteção, nós temos aqui os para-raios, né, a simbologia dos para-raios. E aqui um regulador de tensão. Quais as características dos sistemas elétricos de potência que nós queremos automatizar? Normalmente, os sistemas elétricos de potência são trifásicos, apresentam um grande número de componentes. Só vocês vão imaginar o sistema elétrico de potência brasileiro. Possuem transformadores que particionam o sistema em seções de diferentes níveis de tensão. Nós temos que monitorar os níveis de tensão, as frequências, né? A representação do sistema elétrico. O sistema elétrico ele pode ser representado graficamente. Como é que a gente representa o sistema elétrico graficamente? Por os diagramas unifilares, multifilares e por diagrama de fase. Diagrama unifilar. O que é o diagrama unifilar? Gente, ele representa os principais componentes por símbolos em suas interconexões com a máxima simplificação possível. Ele é representado apenas por uma fase do sistema, ele representa os sistemas monofásicos ou trifásicos, né? Então, olha esse exemplo aqui. Eu tenho a geração, né? Tem um gerador aqui, disjuntor, linha de transmissão, disjuntor, sistema de distribuição. Isso aqui representa um diagrama simplificado de um sistema elétrico de potência. Geração, né? Eu tenho aqui os disjuntores e tenho aqui a minha linha de transmissão. A geração, equipamento de disjunção, que é o disjuntor, subestação elevatória 1, subestação distribuidora 2, carga do consumidor, vai estar conectada aqui, e linha de transmissão. Isso aí dá para a gente ter um entendimento que isso aí é um diagrama que representa um diagrama unifilar, que representa o sistema elétrico de potência. Proteção, né? Cada elemento de um sistema elétrico, gente, cada elemento deve ser protegido através de um sistema de proteção. Então nós temos a barra principal lá, nós temos aqui a proteção diferencial de barra, né? Aqui é um exemplo de proteção de um alimentador de uma subestação. Abertura de cá, abertura daqui. Diagrama multifilar. Bom, os diagramas multifilar, eles podem ser bifásico ou trifásico. Eu vou mostrar algumas figuras aqui que representam um circuito de saída de uma linha, né? E uma linha de transmissão interligando subestações. Vou mostrar aqui. Então, esse aqui é um diagrama multifilar. Eu tenho aqui o barramento, eu tenho aqui os disjuntores, a chave seccionadora, tem aqui o circuit breaker e tem aqui a minha saída, né, dos breakers de desconexão, né? E aqui temos os transformadores de corrente, ó, transformador de corrente. Tem aqui
os transformadores também de potencial. Diagrama multifilar também representado aqui. Eu posso representar dessa forma o diagrama multifilar. Olha, tem aqui o disjuntor. Na entrada tem aqui o meu transformador. Olha. Tem aqui os circuitos, né, renomeados. Né, tem o barramento da subestação B, barramento da subestação A. Tá? Isso aqui é um diagrama que a gente chama trifilar de uma linha de transmissão, interligando subestações. Então, linha de transmissão, né, aqui a representação da linha de transmissão. Diagrama equivalente por fase, representa as grandezas normalizadas, né, em PU geralmente, simplifica a análise, elimina o efeito particionador dos transformadores. Ele é usado para mostrar os dados de impedância de geradores, linha de transmissão. Então, isso aqui a gente usa muito. Tem aqui o gerador, transformador, tem aqui a linha de transmissão, né? Aqui do outro lado o gerador 2, transformador 2, aqui ele é só olhando a simbologia triângulo estrela, aqui o transformador é estrela estrela. Tá? Esse é um diagrama unifilar de um sistema elétrico de potência. É um que a gente usa muito para representar. Diagrama de impedâncias. As impedâncias são usadas para cálculos de queda de tensão, curto-circuito, né, e carregamento de circuitos. Olha. Eu tenho aqui as impedâncias ao longo da linha de transmissão, que tem a linha transmitindo, né, e o sentido das correntes aí. Os sistemas digitais para automação, né? Para fazer a automação do sistema elétrico de potência, os sistemas digitais utilizados na automação, tanto na geração quanto na transmissão, na distribuição, são empregados, eles são classificados quanto aos processos. Então, nós temos o sistema de supervisão do sistema de potência, o sistema de automação de subestações, sistema de automação de usinas, sistema de automação de distribuição. Então, nós vamos ter sistemas de supervisão e controle do sistema de potência, também denominado sistema de supervisão e controle. A gente chama de SSC, Subsistema, né, de supervisão e controle de potência, o SSC. Ou também despacho de carga, ou sistema de gerenciamento, né, que provê os meios para a coordenação da operação. O SSC, gente, que é o Sistema de Supervisão e Controle de Potência, ele é composto, obviamente, por níveis hierárquicos de ação. Nós temos a UAC. A UAC é a Unidade de Aquisição de Dados e Controle. E eu tenho o COR, que é o Centro de Operação Regional. E eu tenho o COS, que é o Centro de Operação do Sistema. Então, nós vamos ter o COS, que é o quê? O Centro de Operação do Sistema, está aqui em cima. Tem o Centro de Operação Regional, está aqui, ó, regionalizado. E tenho as minhas UAs. O que são as UAs? Unidade de Aquisição de Dados. Então, eu tenho um sistema geral, central, um centro de operações. Depois, eu tenho um centro de operação regional, que a gente chama Core 1, Core 2 e Core 3. Aqui, ó, quem está nesse centro de operação do sistema, ele consegue comandar. Comandar o quê? O centro de operação regional 1, 2 e 3. Mas o centro de operação regional, ele consegue apenas fazer atividades na UAC1 até o ACN, né? Até a sua unidade de aquisição de dados e controle. Bom, vamos falar agora sobre as UAs. As UACs, elas são instaladas nas usinas geradoras, né? E também nas subestações. E elas fazem a aquisição de dados do processo. E o comando de manobra, de equipamentos, né?
neste nível encontram a interface com o processo. As funções são das UARTs: entrada de dados de variáveis analógicas, aquisição de tensão, corrente, temperatura, níveis de reservatório. Eu preciso saber o nível de reservatório, o nível de tensão, o nível de corrente, a temperatura. Entrada de dados de variáveis digitais, aqui variáveis analógicas, variáveis digitais. Aquisição da informação sobre o estado ou posição dos disjuntores. Isso é importante. Se o disjuntor está aberto, se o disjuntor está fechado, se a chave está ligada, se o equipamento está desligado. E aí depois a gente tem nas UARTs, né? Nós temos as saídas digitais. Mudança de posição de contato, saída digital, vai mostrar lá aberto, fechado, permitindo assim o que a gente chama de telecomando, né? Eu vou abrir dispositivo, fechar dispositivo. E temos as saídas analógicas nas UARTs, que é o fornecimento de valores contínuos para ajuste de quê? De referência, para ajuste de set point, de componentes eletrônicos dedicados de controle, como os reguladores de tensão, de velocidade. Nós vamos falar nos controles de velocidade, nos controles de tensão, nós vamos comentar separadamente, né? A gente precisa ajustar a tensão, ajustar a corrente e também ajustar, né, a frequência. Então nós temos, que a gente tinha comentado, o COS, canal de comunicação típico aqui entre eles, a comunicação micro-ondas, tá? Pode ser também fibra ótica. O CO com as UARTs é um canal de comunicação típico por micro-ondas. Hoje em dia estão usando fibra ótica, tá? Então, dados relevantes para um SSC, estado dos disjuntores da linha, geradores e transformadores, as potenciativas e reativas em cada elemento e tensão na barra, são dados relevantes. Dados sem interesse ao SSC, como por exemplo, estado dos disjuntores do serviço auxiliar da estação, se não é de interesse. O COS, controle operacional do sistema, no COS está localizado um sistema digital para as funções denominadas de alto nível. Quais são essas funções? Previsão de carga ligada, em base horária, isso é importante. Programação hidroenergética, olha aqui, gente. Período de seca, período de chuva, previsão de cheias e vazões nos efluentes, nos reservatórios. Fluxo de potência no COS, estimador de estado, análise de contingência, otimização de geração, controle automático de geração ou controle de carga e frequência. E a coordenação de manutenção. Já no COR, que são os sistemas regionalizados, o COR tem a função, a função SCADA, que é Supervisionary Control and Data Acquisition. É uma interface homem-máquina. Eu vou até mostrar um exemplozinho de uma subestação para vocês no laboratório em sala, que a gente vai combinar, fora de sala, claro. Operação e atendimento das subestações e usinas, sinais de telecomando dos disjuntores, a gente consegue nesse COR, que nós já definimos anteriormente. No COS, podem também terem ligação direta, ele pode ter ligação direta com as UARTs, né? Correspondente à malha principal. Nesse caso, é também incluída a função SCADA, tá? Que é o softwarezinho para fazer o gerenciamento. Tanto no COR quanto no COS, encontram-se facilidades para geração de relatórios, isso é importante. Quando o Operador Nacional do Sistema Elétrico gera os relatórios, ele baseia no COS e nos COR regionais. Alguns SC em operação no Brasil. A Eletrobras, ela tem um COS em Brasília, Furnas tem um COS no Rio, a Eletronorte tem um COS em Brasília, Eletrosul COS em Florianópolis, a CESP tem um COS em Bom Jardim,
a CPFL tem um COS em Campinas. Aqui a gente tem um sistema de potência e um SSC em Jardine. Então tem linha aqui de 500 kV. Tem aqui os transformadores. Vocês veem aqui que está tudo ligado em anel. Está em anel. Só esse braço aqui do lado que ele não está ligado em anel. Então a gente tem um anel aqui, ó, tá? Então aqui a gente tem 500 kV, uma barra de 500, transformador, gerador 1 e o gerador 2, barra de 500 kV. Aqui no centro eu tenho o COS, né, que vai fazer toda essa supervisão. Aqui eu tenho uma linha já rebaixada 230. Aqui eu tenho um Core 1, que é um regional, e aqui eu tenho o AX, que é esses azulzinhos aqui, ó. E aqui a gente tem esse sistema elétrico de potência, a qual a gente precisa supervisionar, verificar e fazer toda a automação do processo. O COS controla os cores, né? Os cores, por sua vez, controlam os AX. Nós temos o SS com outras funções hierárquicas, que nem Jardine, né? Então essa estrutura aqui é a hierarquização da automação, do controle, da supervisão do sistema elétrico de potência. Sistema de automação de subestações é muito importante. 2 níveis hierárquicos. O nível de interface com o processo de aquisição de dados. As unidades vêm lá das UACs, né? Essas UACs e outros equipamentos dedicados, como relé de proteção e equipamentos de oscilografia, né? As unidades de intertravamento e os controladores e equipamentos do tipo compensador estático, por exemplo. Já no nível B, né, desses 2 níveis hierárquicos de automação, no nível B de comando, né, e supervisão, também denominado sistema central, as principais funções, né, sinalização, monitoração de estado, de equipamentos, medição, proteções de linha, monitoramento das proteções, religamento automático, né? Esse seria o segundo nível no sistema de automação de subestação. Aqui eu tenho um sistema, né? Sistema genérico, tipo de automação de subestação. Na subestação de Jardine, normalmente composto por vários microcomputadores ou estações de trabalho, né, que são as workstations, né, ligadas a uma rede LAN. Essas estações, né, o microcomputador 1, 2 e 3, aqui tem a UAC1, relé 1, intertravamento, UAC, relé, e isso ligado numa rede, numa LAN, onde aqui essas máquinas no centro de comunicação aqui, né, com o core, é a base de dados em tempo real aqui, ó. Nós temos uma LAN e todos esses equipamentos aqui conectados para fazer o gerenciamento. Aqui a gente tem a comunicação com outros sistemas, o SO, terminais de operação, o SDH, base histórica de dados, tem aqui os processos da rede local, né? Aqui eu tenho o SDR-TR, que é a base de dados em tempo real. Aqui eu tenho um bloco de UAC em Jardine. Uma UAC ainda existem 2 blocos, fonte e borneira. Então eu tenho as entradas digitais, entradas analógicas, saídas digitais, saídas analógicas. A comunicação, a memória e a UCP. Entradas digitais são cartões ligados às entradas digitais, contatos, né, por acoplamento óptico, né, e proteções são avaristores. Um cartão pode acomodar de 4 a 48 entradas digitais. Saídas digitais, cada um possui um endereço na UAC, né, nas figuras que estão aqui indicadas abaixo, né. A gente tem aqui o relé auxiliar, que temos uma fonte,
Aqui tem um contato de campo e um relé auxiliar. Eu vou conseguir fazer o comando através dessas entradas. Os telecomandos. Telecomandos, olha só. A gente tem aqui um disjuntor. Temos o acionamento desse disjuntor. Eu posso acionar isso por comando, né? A sala de comando está aqui, ó. Eu posso dar comando nesse dispositivo e fazer esse disjuntor abrir, esse disjuntor fechar. Aí eu vou fazer isso através de quê? Tem aqui um micro ligado nas UARTs. Essas UARTs têm as saídas digitais. Vai fechar ou acionar, vai acionar ou desacionar o meu disjuntor e os contatos dele. Sistema de automação de usinas. Aqui é importante. Na usina, nós temos a base de dados históricos. Eu preciso ter, que o Operador Nacional do Sistema Elétrico coleta esses dados. Nós temos a comunicação com o COR, base de dados em tempo real. Temos manutenção, operação. Aqui eu tenho o gerador 1, gerador N, tem as UACs dos geradores. Vertedouro vai ter uma interfacezinha lá, um UAC, serviços auxiliares, subestação, que vai estar dentro da usina lá, né? Essas são as principais funções: medição, comando e controle, né? Supervisão, controle, proteção elevatória, despacho de usina. Quando a gente fala assim, vamos despachar a usina, significa que é dado um comando para essa usina entrar em operação. Vamos despachar as termoelétricas da mesma forma, né? Operação automática dos vertedouros, né? Ninguém vai chegar lá manualmente e abrir os vertedouros, né? Aqui a gente tem fator de capacidade de uma usina hidrelétrica, aqui mostrada. Essa aqui é uma usina hidrelétrica de represamento, né, da Norte Energia. É uma usina hidrelétrica qualquer aqui, de Norte Energia. Nós temos a ilustração do desvio, né? Olha, e aqui o gerador. Aí nós temos o fator de carga, que é a produção média dividida a produção de pico. Você tem um pico, você tem uma média. Você tira o que a gente chama fator de carga, ou fator de capacidade, né, na verdade, de uma usina hidrelétrica. É a produção média vezes a produção pico. Aí dois conceitos de sistema elétrico de potência são as curvas de carga e de proteção de despacho, né? Então a curva de carga diária, né, do sistema elétrico em megawatts, né? Esse aqui foi adaptado lá do ONS, tá? Que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então a gente tem aqui o sistema Sudeste, Centro-Oeste, né? Sudeste, Centro-Oeste. A gente tem aqui a linha em azul, que é o mês de maio de 2009, e a linha amarela, janeiro de 2009. Seu despacho, né? É a capacidade do sistema. Aí nós temos o conhecimento de valor de demanda média, valor de demanda máxima. A demanda média está relacionada com a capacidade do parque do gerador, continuidade da carga suprimida. Bom, sistema de automação ou informatização da distribuição. Agora vamos tocar na distribuição. Isso aqui é uma automação da distribuição em Jardine. A distribuição, veja bem, subsistema de base de dados comuns a gente tem que ter. Reclamação de cliente, atendimento de reclamação, subsistema de gerenciamento da carga. A operadora tem que ter um gerenciamento de carga. Medidores, subsistema de leitura automática de medidores. Subsistema de supervisão em tempo real. Subsistema de digitalização de mapas. Existe uma empresa aqui em Brasília que faz a digitalização dos mapas, né, para a Neoenergia. Isso tudo fica no sistema. Subsistema de engenharia, subsistema de apoio à manutenção, tem que ter, subsistência comercial, subsistema de gerenciamento de construção. Isso tudo é uma base de um subsistema de dados comum, né? Então isso aqui vai nos ajudar
no sistema de automação ou informatização da distribuição. Claro que muitas distribuidoras ainda não estão com esse nível elevado de automação, né? E mesmo de informatização da distribuição, né? A Neoenergia, depois que pegou a concessão da SEB, está digitalizando todas as redes, né? Modificando, instalando religadores, melhorando a sua rede de distribuição. E assim, gente, eu finalizo essa aula 1 sobre a automação do sistema elétrico de potência. A sua importância é muito importante, desde a geração, desde a transmissão e desde a distribuição de energia.